Moçambique neste momento não está bem. O feito histórico logrado pelo Partido Frelimo de ganhar em 64 de 65 autarquias em disputa eleitoral, numa altura em que a percepção geral é de mau desempenho econômico, mau desempenho político e mau desempenho militar, não parece ter confirmado a sua supremacia política. Antes, pelo contrário, este grande feito, entre aspas, naturalmente, parece estar a denunciar a Frelimo como uma associação política hostil não só às regras do jogo, tanto as regras do jogo democrático, como também como uma associação indiferente ao projeto de país que esteve na origem da sua própria formação. Neste episódio de Reflexões Africanas, eu gostaria de me debruçar sobre as consequências políticas deste desastre eleitoral para Moçambique. Para já, e conforme já referido, a imagem da Frelimo como um partido em cujas mãos as instituições do país estariam em segurança está profundamente beliscada. Nada demonstra isto mais do que o crescente cinismo com o qual os jovens olham para a pertinência, por exemplo, da luta armada pela libertação nacional como critério de legitimidade. E há pior ainda, a constante referência às atrocidades cometidas pela RENAM, que os membros da Frelimo gostam de fazer, tanto durante a guerra que assolou o país durante 16 longos anos, parece não mexer com os jovens. Essa referência é cada vez mais vista como razão para dar o benefício da dúvida à RENAM, com base no raciocínio segundo o qual a única maneira de ser ouvido e respeitado pela Frelimo seria o recurso à violência. A primeira e mais importante consequência política do que está a acontecer neste momento na sequência das eleições e, sobretudo, da proclamação dos resultados eleitorais pela Comissão Nacional de Eleições é a descredibilização das instituições. Não é que elas tivessem grande credibilidade, sabendo, como se sabe, que praticamente todas as instituições do Estado são dominadas pelo partido no poder. Contudo, havia, de certo modo, a ilusão de que, em última instância, estas instituições fossem sempre defender as regras do jogo, sobretudo em circunstâncias claras de graves irregularidades e graves ilícitos eleitorais. Existe naturalmente a esperança de que o Conselho Constitucional, que em princípio e por lei deve validar os resultados, ainda salve a honra institucional. Só que nas circunstâncias isso pode servir para pouco, sobretudo se, como de costume, não houver consequências criminais claras. A forma como alguns funcionários dos órgãos eleitorais cometeram ilícitos não revela apenas a sua desonestidade profissional e falta de brio. Revela também o tipo de postura de quem sabe que age no interesse de alguém que no passado não teve o bom senso de chamar a atenção em defesa das regras. Há tudo nesta história toda que consubstancia a prevaricação. Agora, a segunda consequência política pode ser a ocupação da cimeira moral por parte da oposição. E esta seria uma consequência positiva, pois no passado a oposição, sobretudo com o seu recurso à violência contra o Estado, fez tudo para fazer parte do problema e não da solução. A oposição só pode ocupar esta cimeira moral se os seus dirigentes tiverem discernimento suficiente para interpretar esta crise eleitoral como uma chamada para a defesa das regras do jogo e não necessariamente para a reposição da verdade eleitoral.
É natural, contudo, que num primeiro momento a oposição esteja mais preocupada com a reposição da verdade eleitoral. Não obstante, neste momento, o que o país precisa não é de quem realmente venceu as eleições, mas sim de quem está preparado para apostar na defesa das regras do jogo. É verdade que a diferença entre reivindicar justiça eleitoral e proteger as regras do jogo é mais de grau do que qualquer outra coisa. Porém, se investir muito e com a devida legitimidade, e diga-se de passagem, na reposição da verdade eleitoral, corre-se o risco de transformar essa diferença de grau numa diferença de espécie. O caos que poderá advir da desobediência cívica e a forma como esse caos pode hipotecar ainda mais o futuro dos moçambicanos vai servir o interesse imediato de quem se sente injustiçado, sem acrescentar muito à consolidação desta democracia que cada vez mais se apresenta como uma miragem. É naturalmente pedir demais a quem se sente constantemente injustiçado. Contudo, ser vítima de injustiça não faz de ninguém mais virtuoso por definição. Só nos tornamos virtuosos quando usamos a experiência de injustiça para defender as instituições que garantem a igualdade a todos. Uma postura que se traduz na defesa intransigente das regras de jogo. Eu, infelizmente, não sei como isso se faz na prática. Só sei que a oposição tem mais a ganhar, moralmente, se o país inteiro sair a ganhar. E neste momento, quem governa o país decidiu ser indiferente à sua sorte. E tudo o que trouxer caos e desordem vai ser sempre no interesse da cultura cuidada de indiferença pelo país que nos trouxe a esta situação. Agora, a terceira e última consequência política é a revelação da importância que o exercício da cidadania tem para a estabilidade e viabilidade do nosso país, Moçambique. Com efeito, há um certo sentido em que o país tem esta crise eleitoral porque os espaços de exercício de cidadania são limitados. E para piorar as coisas, esses espaços são inclusivamente escassos no interior do partido que governa o país. Razão pela qual a esmagadora maioria dos seus membros elege o silêncio cúmplice, ao invés do compromisso com a identidade do partido, com os princípios na base da nossa Constituição. Na minha língua materna, o Tsonga, há um provérbio que diz o seguinte: Amurangeli anga ikunigonzo imhango. Em português a gente diz: um líder sem instrução é um perigo. E a instrução a que o provérbio se refere é a do respeito e traduz-se num ditado que diz, de novo em Tsonga, que o si Ivano, isto é, que o chefe é o seu próprio povo. Não ter instrução é não respeitar o povo. E esse é o problema de Moçambique neste momento.